Olá, meus futuros calouros do melhor curso desse meu Brasil varonil. O curso vai cair na prova. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Aula de exercício da frente de Física A. Então pegue seu material, acompanhe as leituras das questões comigo e resolva junto comigo. Eu vou utilizar a técnica da mãozinha, então é muito interessante que você tenha em mãos o seu material para ler as questões e acompanhar a resolução. Não vou resolver todas as questões, ficarão algumas sob responsabilidade de vocês para a resolução. Então, vamos lá, que eu já enrolei demais. Questão de número 1 diz assim: o esquema apresenta um elevador que se movimenta sem atrito. Preso no seu teto encontra-se um dinamômetro que sustenta em seu extremo inferior um bloco de ferro. O bloco pesa 20 newtons, mas o dinamômetro marca 25. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o elevador pode estar A. E aí eu tenho as alternativas. Acompanhe comigo a resolução desse problema. Vamos lá então, pessoal, resolver essa questão número 1, que é bem simples. Olha só, a questão diz que o dinamômetro marca 25 newtons, mas que o peso real do bloco é 20, tá? Então, o que ele está te dizendo? Que o peso real desse bloco é igual a 20 newtons, mas que o peso aparente, que seria a marcação na balança, vale 25 newtons. É isso que o texto está me informando. Peso real 20 e o peso aparente 25 newtons. Filhote, presta bem atenção. Quando isso acontece, obrigatoriamente, a aceleração desse elevador vai estar para cima. Por quê? Porque aqui na balança, ou eu coloquei uma balança assim, mas no texto diz o dinamômetro, tanto faz, ela vai medir a reação normal. Filhote, a normal ela é uma compressão, uma reação da compressão que é feita sobre a balança ou sobre qualquer corpo. Então, pensa comigo, quais são os momentos no elevador que você sente a compressão sendo maior? Imagine você parado e esse elevador acelera para cima. Quando você está nesse momento de aceleração para cima, você está parado lá e o elevador acelera para cima, você tem a sensação, por inércia, é uma sensação que você tem de que o seu corpo está sendo arremessado para baixo, como se o seu corpo fosse jogado para baixo, e nessa sensação acontece por causa de inércia. Na verdade, você não está sendo arremessado, você só está com a tendência de continuar em repouso. É por isso que você sente a sensação de estar sendo arremessado para baixo. Mas mesmo assim, é nesse momento que você comprime com maior intensidade a balança, né? Ou tenta distender a mola, como no caso da questão que nós temos, a primeira questão. Mas é nesse momento que é uma compressão maior. Então é óbvio que a reação normal será maior, tá? Então sempre que a aceleração estiver para cima, tá? O peso aparente será sempre maior do que o peso real. E quando é que isso acontece? Isso pode acontecer em dois momentos. Ou o elevador está subindo com um movimento acelerado, tá? Se está subindo com movimento acelerado, isso vai ter. Ou ele vai estar descendo com um movimento retardado. Nesses dois momentos, a aceleração está para cima. E sempre que a aceleração está para cima, o peso aparente será maior do que o peso real, que é o caso que está acontecendo aqui nessa primeira questão. Então, se eu olhar entre as alternativas, a única que aparece uma dessas duas situações é a letra E, que diz que o móvel está subindo com o movimento acelerado. Tá bom? Então, aqui, ó, subindo com o movimento acelerado. A única alternativa que tem isso é a letra E. Você vai dizer assim, ah, Ganso, mas ele me diz o valor da aceleração. Filhote, você nem precisa se bater nessa questão. Por quê? Porque se essa é a única resposta que diz que o corpo está subindo acelerado, então ela é a resposta correta. A não ser que essa alternativa de aceleração 2,5 metros por segundo estivesse errada, aí a questão teria que ser anulada, né? Mas no caso ela é certa, então você vai lá e marca a alternativa da letra E. Beleza, filhote? Questão número 2. Vamos ler a questão que diz assim: no sistema mostrado na figura a seguir,
o bloco tem massa igual a 5 kg. Ele te dá a figura. E continua a questão dizendo assim: a constante elástica da mola vale 20 newtons por centímetro. Considere que o fio, a mola e as roldanas são ideais. Na situação de equilíbrio, qual a deformação da mola em centímetros, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Filhote, a única dica que eu tenho para te dar nessa questão é tomar cuidado com as unidades que são dadas e com as unidades que são cobradas. Mas acompanha comigo que eu te explico da forma correta. Sigam meus bons! Vamos lá, pessoal. Segunda questão, bem simples. Aqui eu vou ter no bloco a força-peso, que já é comum, você já conhece. E aqui eu vou ter uma força elástica, tá bom? Então a gente já conhece essa situação. Filhote, se está em equilíbrio é porque essa força-peso tem que ser igual à força elástica. Então vamos lá. A força-peso é o produto da massa vezes a gravidade. Esses dois valores ele te deu, a massa 5, gravidade 10. Então o peso seria 5 vezes 10. Isso dá igual a 50 newtons. Esse é o peso. Filhote, se está em equilíbrio é porque a força elástica é igual à força-peso. Então você compreende que essa força elástica aqui também vai ser 50 newtons. Bom, se eu quero saber o valor dessa deformação em centímetros, eu vou e aplico a equação da força elástica, que diz que ela é o produto da constante vezes a deformação. Eu sei que essa força elástica corresponde a 50 newtons, então eu substituo aqui, 50 é igual a constante elástica, que está em newton por centímetro, 2. Isso vai me dar uma deformação em centímetros. Pega o 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a deformação que eu tenho é 25 centímetros. Beleza? Bem simples a questão, sem problema nenhum. E aí a gente resolve tranquilamente. Questão de número 3 é uma questão do ITA. Quando você lê ITA, já treme na base, fica com medo, mas fica tranquilo que essa é uma questão simples e eu estou aqui para ajudar você. E a questão diz assim: o sistema massa-mola é constituído por molas de constante elástica K1 e K2, respectivamente, barras de massa desprezível e um corpo de massa M, como mostra da figura. Então, a gente dá a figura e pede para que você determine a frequência desse sistema. Filhote, nem se preocupa que essa questão é muito fácil de resolver, embora seja do ITA, e eu sei que quando você vê uma questão do ITA você fica com medinho, treme e chora, mas não precisa chorar que eu estou aqui para te ajudar. Acompanha comigo como é simples a resolução dessa questão. Vamos lá então, pessoal. Terceira questão é uma questão do ITA. Ao ler você pode ficar em desespero achando que é difícil, mas não é, bem tranquilo. A primeira coisa que você pode observar é que eu sou péssimo em desenho. Olha a representação que eu fiz para o desenho do sistema. É bem simples, a questão diz que eu tenho um sistema massa-molas e ele quer saber a frequência desse sistema. Para resolver isso eu tenho que fazer por partes, calculando primeiro a constante equivalente. Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular dessas três, eu vou transformar essa associação em uma associação com duas molas em série. Então eu calculo primeiro dessas três aqui de cima. Eu tenho 3 em paralelo, lembra que quando está em paralelo eu só somo elas. Então K1, K2 mais K2 mais K2 dá 3K2. Aqui eu também tenho duas que está em paralelo. K1 mais K1 é 2K1. O Matheus ensinou para vocês que quando agora eu tenho duas em série, né? Para calcular em série é 1 sobre a constante equivalente, é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Se tiver mais 1 sobre K, até chegar na última que tem lá. Caiu a tampinha lá, mas deixa para lá. Olha só. Mas eu tenho uma dica para você. Toda vez que tiver apenas só duas molas, como é que eu calculo? Eu posso calcular a equivalência delas fazendo o produto da primeira pela segunda, dividindo pela soma entre elas, K1 mais K2, né? Então a equivalência vai ser o produto entre as duas, dividido pela soma entre as duas. Então, para calcular desse sistema aqui, o que eu faria? A equivalência desse sistema aqui, eu tenho um cachorro que não para de latir, desculpa o barulho aí. Seria o produto entre as duas, né? Então ficaria 3K2 vezes 2K1 dividido por
3K2 mais 2K1, beleza? Aí lá em cima ficaria 3 vezes 2, 6, 6K2 vezes K1, dividido por 3K2 mais 2K1. Opa, 3K2, né, mais 2K1. Então, essa aqui seria a minha constante equivalente aí. Constante elástica equivalente para essa associação. Acabou, Ganso? Não, porque ele quer saber a frequência, tá bom? Eu vou até pegar uma outra folha. Então, pessoal, aqui eu trouxe outro papel, porque eu ia ficar um pouco enjoado para fazer naquele lá, e o cachorro continua latindo, perdão. Olha só, lembra que para calcular a frequência do sistema, a frequência é 1 sobre 2π, a raiz quadrada de K equivalente sobre M, beleza? Então, eu vou pegar aqui e substituir o que eu acabei de encontrar. 1 sobre 2π é igual a raiz quadrada de K equivalente. O K equivalente a gente achou aqui, né? 6K2 vezes K1 sobre 3K2 mais 2K1. Tudo isso dividido pela massa. Bom, aqui dentro da raiz eu tenho a razão de uma razão, né? Então, eu vou ter que aplicar aquela propriedade. Repito aqui, ó. 2π, raiz quadrada 10. E o que eu faço aqui? Conservo a primeira, 6K2 vezes K1, dividido por 3K2 mais 2K1. Tudo isso multiplicado pelo inverso da segunda fração, que seria 1 sobre M. Beleza? Então, a minha frequência ficaria assim, ó. 1 sobre 2π seria a raiz quadrada de lá em cima 6K2 vezes K1, dividido por M, que multiplica 3K2 mais 2K1. Pronto. Acabei a conta. Você vai dizer, nossa, Ganso, que conta difícil. Difícil nada, galera. Bem simples. Basta você manter a cabeça fria e seguir os processos que você encontra esse resultado, beleza? Vamos continuar resolvendo as demais. Questão de número 5. Olha só como ela desenrola e veja como é simples de resolver. O mostrador de uma balança, quando o objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para esse mesmo objeto um valor D. Fiote, olha só o desenho, observa que na figura A o plano está horizontal, na figura B ele tem uma certa inclinação, e ele quer saber qual o valor do marcador que seria nessa situação de inclinação. Acompanhe aqui comigo e veja como a resolução não é tão difícil quanto parece. Vamos lá, pessoal. Quinta questão, bem simples aqui. Eu já desenhei só a parte da inclinação, porque é o que vai me interessar. Mas antes de vocês continuarem, só vou lembrar que o peso desse bloco aqui, ele vale 100 newtons, porque quando ele está lá no sistema normal, sem estar com inclinação, vale 100. Então essa seria a resposta correta. E o cachorro parece que fica esperando eu começar a falar para latir, aquele filho de uma égua. Então olha só, você já sabe aqui que nesse sistema, se está em equilíbrio, eu tenho uma força de reação aqui, que seria normal. E por estar em equilíbrio, tem uma força nessa mesma direção aqui. Essa força que está na mesma direção é a componente Y do peso, já que eu tenho um plano inclinado aqui, tá bom? Então, como ele está nessa direção, ele está em equilíbrio, quer dizer que a normal é igual à componente Y do peso. São iguais. Então, como eu quero saber qual seria o valor medido aí, que é a normal que mede, eu tenho que achar a componente Y do peso. E a gente lembra que essa componente é o peso do bloco vezes o cosseno do ângulo de inclinação que existe aqui. Lembra que aqui eu tenho um ângulo de inclinação aqui, eu não desenho, não tem, mas eu sei que tem uma inclinação, eu desenhei aqui um ângulo θ qualquer, beleza? Que vai me servir para algo. Olha só, eu já falei isso aqui para vocês quando a gente falou sobre vetores e tal, mas eu vou lembrar para vocês. Observe que eu tenho aqui esse lado e esse lado, que são os catetos desse suposto triângulo ou dessa inclinação.
Vou lembrar para vocês uma coisa aqui. Lembra que eu falei para vocês que existe um triângulo chamado triângulo pitagórico, né? Que seria um triângulo de ângulo reto em que quando um dos catetos mede, tá aqui por exemplo esse ângulo θ, né? Mas só para exemplificar, mas quando um dos catetos mede 3 e o outro 4, obrigatoriamente a hipotenusa vai valer 5, tá bom? Ou se eu tiver múltiplos, como é o caso aqui, ó. Então, 4 vezes 10 é igual a 40. 3 vezes 10, isso é igual a 30. Então, observa que, obrigatoriamente, a hipotenusa será 5 vezes 10, que é igual a 50. E se eu tenho um ângulo θ aqui, como é que eu encontraria o cosseno desse ângulo θ? O cosseno é o cateto adjacente, que é 40, pela hipotenusa, que nesse caso é 50. Então, ficaria 40 dividido por 50. Esse é o cosseno do ângulo θ. Observa que esse aqui seria o mesmo valor para essa inclinação que a gente tem, porque eu tenho os mesmos catetos, ó, 30 e 40, então eu sei que essa hipotenusa aqui seria 50. Se eu quero saber o cosseno desse ângulo θ, eu pego o cateto adjacente e divido pela essa hipotenusa. Então daria o mesmo valor, tá bom? Então eu sei que a normal, que seria o valor medido nessa balança ou nesse dinamômetro, seria o peso, que nesse caso vale 100, vezes o cosseno desse ângulo, que vale 40 por 50. Eu posso cortar esse zero com esse zero. 100 vezes 4 dá 400, dividido por 5. Então, o valor medido vai ser 400 por 5, dá 80 newtons. Essa seria a marcação aí que dá a resposta da letra